Olá, amados, a paz, tudo bom? Quero ler com vocês hoje um texto que fala sobre a defesa da divindade de Jesus. E esse texto é interessante porque com uma palavra eles entendem que Jesus está fazendo Deus a ele mesmo. E quem está acostumado com as Escrituras já sabe qual é a passagem que eu vou falar, que é de João capítulo 10. E a partir do versículo 30 diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, eles associam essa unidade, essa perfeita unidade, com uma divindade. Bom, se ele e o Pai são um, eles são divinos. Jesus ele não vai repreendê-los por causa disso. Jesus vai repreendê-los pelo fato de eles não acreditarem nisso. Tá? Aí ele vai fazer uma defesa da sua fé, uma defesa da sua divindade, utilizando a própria escritura em que eles criam. Leia comigo o versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, olha aí, na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Eu disse, sois deuses. Aonde está escrito eu disse, sois deuses? Se você abrir comigo lá em Salmos, no capítulo 82, você vai ler isso. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas, da pessoa dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Alguns intérpretes vão pegar esse texto aqui e porque a Bíblia afirma, sois deuses, na verdade é o próprio Deus quem está dizendo, eles estão dizendo, não, está escrito aqui sois deuses, é porque eles são falsos deuses, eles não estavam ajudando as pessoas. Como eles não estavam ajudando os pobres nem os órfãos, então eles eram falsos deuses. É a interpretação que eles têm. Só que o mesmo versículo que diz, vós sois Deus, ele diz, e sois todos filhos do Altíssimo. Então, se eles são falsos deuses, então eles também são falsos filhos do Altíssimo. Correto? Aqui, quem está afirmando que são deuses é o próprio Deus. Deus é quem afirma. E Jesus vai explicar por que isso. Tá? Então, vós sois deuses aqui é o seguinte, vocês são homens, mas vocês são deuses. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. Por vocês serem todos filhos do Altíssimo, vós sois deuses. Tá? Porém, por vocês negligenciarem, o seu chamado, como homens morrereis. Perfeito? E isso Jesus vai explicar, porque ele vai dizer, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Você percebe
Jesus tinha falado que era filho de Deus? Ele não tinha falado que era filho de Deus. Você se lembra que ele tinha dito isso? Ele tinha falado que ele e o Pai eram um. Não é? Jesus não tinha falado, eu e o Pai, eu sou filho, o Pai é o meu Pai. Não, ele falou, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ao dizer, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, sou o Filho de Deus. Certo? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu sou filho de Deus. E por conseguinte, vós sois deuses. Ser um com o Pai e ser filho de Deus, por natureza divina, já é deuses. Deuses não no sentido absoluto da palavra, onipotência, onisciência, onipresença, presciência, ter todo o poder no céu e na terra, não. Ser filho de Deus aqui implica em ser filho de Deus. Implica em que a palavra de Deus foi dirigida a você. Agora o próprio Deus está habitando em você. A própria palavra encarnada, o Verbo, pelo seu Espírito, que é a palavra, está em você. Está em mim. Por conta disso, nós que temos a palavra dirigida e dentro em nós, somos deuses. No Espírito, na filiação. Quando Deus nos chama de filho, não é no sentido de filho, na qualidade, de uma forma carinhosa de falar. Quando Ele nos chama de filho, é porque nós temos a mesma essência que o Pai tem. É a mesma essência. Como disse Justino o Marte, Deus se fez semelhante aos homens para que os homens fossem semelhantes a Deus. Aí você vai me perguntar, que blasfêmia! Como seremos semelhantes a Deus? Jesus não é Deus? E o nosso chamado não é ser semelhante a Jesus? A não ser que você diga que Jesus não é Deus. Aí eu entendo o seu modo de interpretar, apesar de não concordar. Mas a partir do momento em que você diz que Jesus é Deus, então você está dizendo que pode ser semelhante a Deus, porque todos nós fomos conhecidos, predestinados, chamados, justificados e seremos glorificados a fim de sermos a semelhança do Filho. E o Filho nada mais é do que a imagem visível de Deus. Então, quando Jesus está falando aqui, ele usa esse texto, vós sois deuses, se esse texto fosse um texto de repreensão, se fosse um texto a qual ele estivesse repreendendo os juízes lá de Salmos capítulo 82, para que Jesus ia usar esse texto? Se Jesus usa um texto que está chamando as pessoas de falsos deuses, os fariseus aqui, os judeus, eles iam fazer a festa. Tá vendo? Ele confessou que era um falso deus. Eles usam um texto em que chamam aqueles juízes de falsos deuses. Então ele é um falso deus. A lógica é clara. Se Jesus está usando esse texto que chama os juízes de deuses, é porque ele está dizendo, se eles foram chamados, eu não posso ser também? Simples. Se eles foram chamados, muito mais eu, que sou o filho enviado do Pai. Eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, por conseguinte, vós sois deuses. Aí a Bíblia fala lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, o seguinte:
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. 2 Pedro 1,4, para que vos torneis participantes da natureza divina. É a natureza divina, irmãos. É a natureza divina. Você não é Deus no sentido absoluto da palavra. Aí vão ter aqueles céticos que vão dizer, então nós somos semideuses. Classifique do jeito que você quiser. O que a minha Bíblia fala é o seguinte, que nós temos que ser um, como Ele e o Pai são um. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17. Então, que nós venhamos ser um, assim como Ele e o Pai são um. Que nós venhamos ser um com eles, em perfeita unidade. Quem faz esse um é o Espírito. E aí o Espírito é de Deus. É Deus em você, te enchendo, te tomando. Quando a Bíblia fala, para que Cristo venha a ser formado em vós, quem é Cristo? Quem é Cristo, irmãos? Jesus é Deus? Vocês já conseguindo entender isso que eu estou dizendo? Vocês conseguem compreender os mistérios do reino de Deus? Há um poder que em você, dentro de nós, muito maior do que você imagina. Acontece que a nossa mente é muito pequena, nossa mente é muito... ela não consegue vislumbrar essas coisas. A gente pensa apenas que nós somos servos de Deus. Com efeito, nós somos servos de Deus. Contudo, Jesus também, ele obedecia o Pai. E nem por isso ele deixou de ser um com o Pai. Essa aqui é a maravilha de Jesus Cristo. Que ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele se humilhou e se tornou homem. E sendo ele homem, ele ainda havia essa chama nele, dessa divindade. Isso que é interessante, irmãos. Jesus, quando ele desce do céu, ele lança fora toda as suas virtudes, não vou dizer virtudes, os seus atributos, pronto. Ele joga fora todos os seus atributos, onipresença, onipotência, onisciência, presciência. Ele joga fora tudo isso. Ele se esvazia. E aí, esse Jesus, esse meu amado, meu querido Jesus Cristo, ele começa a se encher do Espírito. Até que lá no batismo ele é tomado de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. E o que estava dentro de Jesus? Era o Espírito Santo. E esse mesmo Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Só que ele quer que essa perfeita unidade nos alcance. Agora, claro, ainda que nós viemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, que essa é a proposta que Paulo ele coloca por intermédio da revelação lá em Efésios, por mais que nós viemos a ser tomados de toda a plenitude de Deus, jamais nós seremos tomados de toda a plenitude da divindade. Apesar de nós possuirmos a natureza divina, apesar de nós podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, nós jamais teremos toda a plenitude
da divindade. Porque a divindade, aí no caso, é possuir todos os atributos que são inerentes ao único Deus. Então, nós seremos tomados da plenitude de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. Que o que aconteceu lá no batismo é o cumprimento de Isaías capítulo 11, que são a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E esse Jesus, ele nos deu exemplo de, mesmo sendo homem, ele pode fazer coisas maravilhosas. Primeiro porque ele conhecia quem ele era e ele sabia o que ele podia fazer. A gente precisa de fé para isso. Precisamos de fé para poder fazer coisas maravilhosas, irmãos. Coisas maravilhosas. Milagres. E andar como Jesus andou é um desafio. Andar como Jesus andou é um desafio. E mais desafio do que isso é você acreditar nisso. Primeiro porque você encontra aquele embate que são os muitos mestres na palavra, né? Os muitos pastores que não estão um pouco se portando para isso. O negócio muito deles muitos têm um coração sincero e têm um grande interesse em ganhar almas e não quer se meter muito nessa história. Mas outros é pura ganância, pura ganância. Então nós precisamos realmente mudar o entendimento dessa geração. Alguém já pregou isso para você na igreja onde você congrega? Alguém já trouxe essa palavra, essa mensagem para você? Não, né? Pode ter alguns aí que já pregaram sobre isso. Mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu e o pai somos um texto conhecidíssimo. Agora o restante, eu nunca vi alguém pregar sobre esse texto. Porque esse texto é um desafio. Quando você olha para ele, você vê que esse chamado, essa natureza divina, não é só para Jesus. E muitos se assustam com isso. Repetindo novamente as palavras de Justino Mártir. Deus se fez semelhante aos homens, para que os homens se tornassem semelhantes a Deus.